Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Priscila Seixas, bem-vinda de volta ao canal. Hoje eu vou trazer um tema bem comentado, que as meninas têm bastante dúvida a respeito do que é melhor, do que é pior, as vantagens e desvantagens. Que é um vídeo que fala a respeito de ir com agência ou ir sem agência. Quais as diferenças? Será que vale a pena ir sem agência? Será que vale a pena ir com agência? Se você quiser saber um pouco mais sobre ambos os tipos de programa, continue assistindo. Como funciona o au pair com agência? Primeiro, você vai ter que entrar em contato com uma das agências regulamentadas pelo governo dos Estados Unidos. E dentro dessas agências vão ter sempre alguns requisitos que você vai precisar para poder ser au pair com a agência. Por exemplo, você vai ter que ter um nível de inglês intermediário. Você vai ter que ter no mínimo 300 horas comprovadas de trabalho com crianças. Você tem que ter entre 18 e 27 anos. Existe uma série de requisitos para você se tornar au pair com agência. Ao ter todos esses requisitos, você vai preencher todo um application que pode demorar, sei lá, uma semana, 10 dias, depende da velocidade que você consegue fazer isso, varia muito. Mas você vai ter que preencher todo esse application para você ficar online e então começar a procurar as suas host family. Depois que você encontrar a host family, aí que você vai tirar seu visto e aí que você vai marcar sua data de embarque. Então é um processo bem longo, né, para você entrar na agência. Existem vários requisitos. O papel da agência é intermediar entre você e a host family. Não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Quando você chega lá, a agência vai ser a empresa que cuida do seu bem-estar dentro do país. Bom, quando eu decidi que eu ia me tornar au pair, eu sempre fui muito cagona, né? Eu queria, tipo assim, ter certeza de que eu iria realmente para uma host family normal, que não seria, né, que não correria nenhum risco. E eu acho que muitos dos pais têm muito medo. Apesar de ser um intercâmbio que hoje em dia é muito maior do que na época quando eu fui, ainda existem muito medo, muito rumor, muitas dúvidas a respeito disso. E na época que eu fui, eu também era muito cagona, então eu queria ter certeza que eu iria pra uma coisa que era certa, que eu não passaria perrengue. Quando eu decidi ser au pair, na realidade eu queria vir pra viajar, eu não queria vir pra imigrar ou pra ficar, sei lá, 2, 3 anos. Eu não imaginei que isso aconteceria comigo. Então eu falei assim, eu vou com a agência, que já tá tudo certo, que meu voo de volta vai estar pago, caso aconteça alguma coisa. E esse foi um dos motivos que eu fechei com a agência. Eu fiz uma lista de vantagens e desvantagens de ambos os programas. E agora eu vou estar falando um pouco sobre o au pair com a agência. Quais são as vantagens de ser au pair com a agência? Bom, uma das primeiras vantagens eu acredito que seja ser um programa regulamentado pelo governo. Ou seja, você não está fazendo nada ilegal, você está vindo com visto de trabalho e estudo e você pode ficar até 2 anos dentro dos Estados Unidos sem queimar o seu filme, sem ter problema nenhum, né? Então eu acho isso muito legal porque você vai vir com um visto específico para ser au pair. Além disso, a maioria das agências, pelo menos as que eu li, elas obrigam você a vir com pelo menos um plano de saúde básico, porque não sei se vocês sabem, aqui nos Estados Unidos é muito caro para você ser tratado no hospital, então quem não tem plano de saúde sai com uma conta gigantesca do hospital. Então eu acho isso bem legal, porque você já vem com o seu plano de saúde tudo certinho. Além disso, sendo au pair com a agência, a família tem que te pagar qualquer curso que você quiser fazer dentro de uma universidade ou de um college de até $500 por ano. Então no seu primeiro ano você vai poder fazer um curso de $500 e no segundo ano vai poder fazer outro curso de $500. Não é muito, mas dá pra fazer um curso de inglês pra quem vem com inglês mais baixo, dá pra fazer um curso de business. Aqui eles pagam por semestre, não por mês, então dá pra fazer, ou qualquer coisa você pode incluir um pouco do seu dinheiro, que vale muito a pena. É muito bom pro seu currículo ter um curso fora do país. Como o seu visto é regulamentado, você pode entrar e sair do país no primeiro ano. Você pode voltar pra visitar a sua família sem problema, e daí você vai entrar no país sem problema nenhum. Só no segundo ano que existe uma regra que, como no segundo ano você não tem um novo visto, você tem uma autorização para ficar mais tempo, o seu visto não vale para entrar novamente no país. Então você tem que ficar 1 ano dentro do país, porém você pode ir para qualquer país que faz fronteira com os Estados Unidos, por exemplo, México ou Canadá. E também, ao se tornar au pair, você estará assinando um contrato junto com a host family. Nesse contrato existem regras que devem ser seguidas, por exemplo, a au pair não pode trabalhar mais de 10 horas por dia,
A au pair tem que ter pelo menos um fim de semana inteiro off por mês. A au pair trabalha no máximo 45 horas por semana. Você também não precisa fazer nenhum tipo de trabalho de limpeza dentro da casa que não esteja relacionado às crianças ou lava-roupa ou nada desse tipo. Somente o que está relacionado com as crianças. Então, qualquer coisa que sua host family mandar ou falar que você precisa fazer, você tem o contrato que vai te defender. Você tem a agência que vai olhar por você, né? Que vai estar ali do seu lado. Vai ser como se fosse o nosso sindicato que nós temos no Brasil, quem nos defende, né? Que não acontece geralmente, mas existem regras que devem ser seguidas e se você estiver infeliz com essas regras, você pode entrar em rematch e procurar outra família. Ou seja, você não tem obrigação nenhuma de fazer nada que não esteja no seu contrato. Agora eu vou falar um pouco das desvantagens de ser au pair com agência. Uma das desvantagens é o salário de $196 por semana, que pode até parecer ok para uma pessoa que não tem contas a pagar e nada, mas uma au pair sem agência pode ganhar até o dobro ou o triplo disso. Então é uma diferença de preço muito grande entre a au pair com agência e a au pair sem agência. Como você pode trabalhar até 45 horas por semana, geralmente a família vai fazer você trabalhar 45 horas. E se você dividir esses 45 horas por semana pelos tamanhos do seu salário, aí então você vai conseguir perceber quão baixo que é o salário, que é abaixo de um salário mínimo aqui nos Estados Unidos. E outra desvantagem é se você entrar em rematch, você só tem apenas 2 semanas para ficar na casa da sua host family até você encontrar uma outra família. E caso você não encontre esta outra família, você tem que voltar para o Brasil. Existem algumas exceções que, por exemplo, se você puder ficar na casa de uma amiga ou na casa do namorado, se você tiver namorado, a agência até permite que você fique mais tempo, porém nesse meio tempo você não vai estar recebendo um salário, né? Você vai estar somente gastando. Eu acredito que é uma das desvantagens de ser au pair, esse curto período que a gente tem para achar a host family caso entre em rematch. Au pair sem agência. Mas o que é uma au pair sem agência? O termo au pair é bem complicado, porque na verdade não são au pair sem agência, são nenes, né? São babás. Então o pessoal fala au pair sem agência porque é um programa bem similar, que você vai também morar com a host family, que você também vai ter um salário, etc e tal, mas você não vai ter agência, mas na verdade são nenes live-in. Como funciona? A au pair sem agência, ela pode entrar em qualquer site de nene nos Estados Unidos, existem milhares, e ela pode procurar pela própria host family. Não existem requisitos, porque qualquer pessoa pode ser nene. Então, se você tiver mais de 27 anos e quiser fazer esse intercâmbio, talvez seja uma opção. Ou se você, sei lá, não tem um inglês tão bom, ou qualquer outra coisa, ou você não tem essas horas comprovadas. Apesar que eles sempre vão pedir, né, referências de trabalhos anteriores. Mas se você não tiver essas horas comprovadas, talvez seja uma opção para quem quer se tornar au pair. Não existe uma empresa que vai ser intermediadora entre você e sua host family. Vai ser contato direto. Você mesmo vai criar o seu perfil nesses sites e você vai entrar em contato, conversar, interagir com as famílias diretamente. Você não necessariamente precisa esperar a família entrar em contato com você para poder começar a conversar. Você pode mandar seu e-mail, você pode conversar com eles. Isso também depende de cada site que você vai procurar a família. Então, eu não sei dizer quais são os melhores sites, mas se você é au pair sem agência e quiser comentar aqui no vídeo para ajudar as meninas, seria ótimo. E caso alguém entre em contato me falando de alguns websites, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo. Bom, uma das primeiras vantagens que eu tenho certeza que todo mundo vai concordar é a diferença de salário comparado com a au pair. E por que disso? Porque quando a host family decide que ela vai ter uma au pair com agência, eles podem pagar entre 7 e 10 mil dólares somente para poder ter uma au pair. É muito dinheiro, cara. E como a au pair vem sem agência, vem sem intermediador, vai fazer um outro tipo de visto, acaba que as host families pagam melhor para essa au pair por não ter que fazer essa intermediação com a agência. Então, o salário de nanny pode chegar a até 100% mais do que uma au pair. Até mais do que isso. A nanny ganha por hora, ela mesma pode estipular quantas horas ela quer trabalhar por semana, quanto que ela vai cobrar por hora, quando vai ser as folgas. Então, se você conseguir achar uma família boa, uma família flexível, você mesmo vai ter muita liberdade sobre o que você vai fazer com o seu intercâmbio, né? E quanto você vai cobrar, etc e tal. Uma outra vantagem também é que se você estiver infeliz com a sua atual host family,
você mesma pode entrar de novo no site e começar a procurar uma família nova, né? Você não precisa necessariamente entrar no Rematch para conseguir ficar online e conversar com outras famílias, procurar outras opções. Então essa é uma vantagem muito boa, porque você não para de receber, você continua trabalhando normal, mas você tá só procurando uma oportunidade melhor, ou talvez se você quiser ir para um outro estado, ou qualquer outro motivo. Essa eu acho que é uma das grandes vantagens. Além do que, como não existem requisitos, qualquer pessoa que tenha vontade de viajar pode ser au pair sem agência, contanto que você encontre uma host family. Então, não existem requisitos, pré-requisitos, mas é sempre bom ter uma experiência, um inglês melhor, etc e tal. Vai facilitar na sua busca, que pode ser uma busca curta, mas também pode demorar meses, entendeu? Então lógico que você não tem requisitos, mas se você tiver um perfil melhor, isso vai ser uma vantagem. Não é igual a agência sem au pair, que você precisa ter uma certa idade. Você não precisa comprovar horas com crianças, né? Você pode simplesmente pedir para alguém fazer uma carta explicando que você ajudou e etc e tal. É uma carta de referência. Lógico que eu não vou aconselhar você que nunca teve, né, experiência com criança, meter o louco, fazer uma parada dessa. Tem que ter responsabilidade, você tem que ter noção de que você tá vindo para outro país cuidar do filho dos outros. Então, muito cuidado na onde você vai, né, pisar. Todo mundo sabe o tamanho da sua própria perna. É só que, ao contrário das agências, você não tem uma obrigatoriedade de ter essas horas comprovadas. Outra vantagem também é a flexibilidade, porque uma au pair sem agência tem total autonomia sobre o seu intercâmbio. Ela decide quantas horas ela vai trabalhar por semana, ela decide o salário dela, ela decide quando que ela quer as folgas dela, etc, etc, etc. Você que cria o seu contrato. Lógico que também você não pode, né, ser folgado, querer tudo pra você. Você também tem que ceder pra host family, senão você nunca vai achar uma host family. Mas é você que decide até onde é o seu limite, o que você pode aceitar ou não. Tem meninas que não gostam de fazer laundry e fala pra família: eu não lavo roupa e bom. Mas é super fácil, viu? É só jogar a roupa na máquina, ela sai seca de lá. Mas foi só um exemplo. Também é uma super vantagem que algumas famílias, no período dessa decisão do que estará no seu contrato de au pair sem agência, algumas se disponibilizam a pagar a sua passagem de ida e volta para o Brasil. Então isso é ótimo, porque você não vai ter nenhum tipo de gasto, né? O seu gasto vai ser com o seu visto nos Estados Unidos e a grana que você quiser trazer. Não existe, você não terá que pagar a agência para trabalhar, né? Porque au pair com agência a gente paga para trabalhar, que eu acho bem louco isso, que a família paga, a au pair paga. Agora eu vou falar um pouco das desvantagens de ser au pair sem agência. Uma das primeiras desvantagens e o motivo pelo qual eu não fiz au pair sem agência é porque eu acho arriscado. Por quê? Você vai estar num site que existem muitas famílias fakes que vão estar procurando meninas pra dar um golpe, né? Pra fazer elas mandarem dinheiro e eles simplesmente somem. Então tem bastante scam, tem bastante fake, você tem que ser muito cuidadoso, você tem que ter certeza de que realmente uma família. Eu particularmente não arriscaria, a não ser que tivesse uma indicação de alguém que já trabalhou, de alguma menina au pair e que trabalhou dentro da casa. Ou se realmente você fizesse um Skype com essa família, visse as crianças, visse a casa, realmente acreditasse que não é um esquema. Porque nas agências a família precisa comprovar que eles têm capacidade de ter uma au pair, que eles tenham uma casa, que eles não têm nenhum tipo de problema mental, nem histórico de crime, nada disso. Você não terá uma garantia de que essa família é realmente uma família boa. Mas isso também você não terá com a agência, né? Eu só quero dizer que não existe ninguém para checar sobre essas famílias. Por isso que existem muitas famílias, muitos perfis fakes. Então tem que ter muito cuidado com isso. Além do que, não existe um contrato, né? Tudo rola na base da confiança. Então eu acho isso bem assustador, né? Porque se você chega lá e não for aquilo que você tá esperando, você vai recorrer para quem, né? Você não tem uma agência, você não tem ninguém para intermediar por você. Então eu acho isso me deixaria bem confortável. Outra coisa também que eu acho que não é tão legal, as au pairs que vêm sem agência geralmente vêm com visto de turismo ou com visto de estudante. Com visto de turismo, você pode ficar dentro dos Estados Unidos por até 6 meses. E caso você queira ficar mais, você tem que estender esse visto. Dentro do país mesmo você consegue fazer isso e tal. Mas por não ser regulamentado pelo governo, você não vai poder sair dos Estados Unidos, porque caso você saia, você corre o risco de não conseguir voltar. Por que disso?
Porque se você está vindo para trabalhar com visto de turismo, infelizmente você estará trabalhando ilegalmente. E se o governo descobrir que você está trabalhando ilegalmente com um visto inadequado, você pode correr o risco de perder o seu visto e talvez nunca mais conseguir entrar nos Estados Unidos. Eu não arriscaria. Mas muitas meninas fazem, muitas pessoas fazem isso e nunca tiveram problema, mas eu acho que eu tenho muito medo de queimar o meu filme com o país. Então você tem que ver até onde é o seu limite, né? Essa coisa de ficar... Talvez por 6 meses seja até ok, mas mais que isso eu acho bem arriscado. E como não existe um contrato, também não existem regras, e se você não impor limite para essa host family, eles vão montar em cima de você. Então você precisa sempre entender que você precisa impor os seus próprios limites. Você precisa dizer, não, eu não acho isso certo. E eu acho que pra quem é marinheiro de primeira viagem, pra quem nunca foi au pair, vir diretamente sem agência pode te trazer bastante problemas, porque você vai ter sempre aquele medo, né, que a gente tem quando a gente é au pair. Pelo menos eu morria de medo de entrar em rematch, esse tipo de coisa. Sem agência você não tem alguém pra intermediar pra você, então você fica assim, tipo, meu, eu tô sozinha, se eu reclamar disso e ela me botar pra rua, eu vou fazer o quê? Essa coisa de ser au pair sem agência, eu acho que seria mais legal pra uma galera que já tá mais madura, que já foi nene em outro país, ou que já foi au pair, sabe? Eu acho que você precisa realmente ser mais maduro pra ser au pair sem agência. E a segunda opção, que seria o visto de estudante, você pode tanto vir como visto de turismo e aplicar de dentro do país para o visto de estudante, fazer a troca de status seria, né? Ou você pode solicitar esse visto estando no Brasil. Porém, para você fazer a solicitação desse visto, você vai precisar de um sponsor, porque para o governo você não estará trabalhando, eles não sabem que você vai estar trabalhando. Então você precisa provar que você tem grana o suficiente para ficar estudando sem precisar trabalhar. Então por isso que você vai precisar de um sponsor, alguém que diga assim, olha, eu tô cuidando dela, ela tá indo porque eu, né, estou ajudando ela com dinheiro. Tipo, pode ser seus pais, pode ser sua host family, whatever works for you. Além de que, se você vir com visto de estudante, você vai ter que ter a consciência de que você vai ter que estudar, né? Você não vai ter mais tanto tempo livre como um au pair, por exemplo, teria. Então, você precisa provar que você está fazendo 12 créditos por semestre. E eu sei que talvez você que esteja no Brasil não faça muito sentido, mas isso significa estudar pelo menos 20 horas por semana. E para você poder bancar isso, você tem que fazer mais. Então, se você colocar na ponta do lápis o salário da nene com o salário da au pair estudante, você acaba, tipo, ganhando até menos sendo nene, porque você vai ter que investir muito nos seus estudos. Boa parte do seu dinheiro vai somente para os seus estudos. Você tem que conversar tudo isso com a host family antes de fechar com eles. Se eles precisam de alguém para trabalhar em tempo integral, talvez o seu schedule escolar não vai bater com o schedule deles. E aí você vai fazer o quê? Você vai perder o seu emprego ou você vai perder seu visto. E sem visto você não pode ficar. Então é bem complicado. Você tem que conversar tudo isso antes de você vir e fechar com eles. Então, se você for realmente estudar, você precisa ter certeza de que o seu horário com a escola vai bater com o seu horário com a host family. Enfim, eu sei que o vídeo tá super longo, eu poderia ficar horas falando de um e do outro. Existem muitas vantagens e desvantagens. Se você é au pair com agência, se você é au pair sem agência, quiser deixar aqui nos comentários para as novas au pairs verem o que é melhor para elas. Se eu esqueci de algum detalhe importante, comenta aqui, por favor. Como eu disse, eu não fiz au pair sem agência. Essas coisas que eu disse foram baseadas em pesquisas que eu fiz dos grupos de au pair com as meninas sem agência. Então, se eu esqueci alguma informação, me desculpe. Então, se você tiver algum adendo para fazer essas informações, por favor, comente aqui nos vídeos. Eu espero que as informações tenham ficado claras. Claro, se vocês tiverem qualquer dúvida, não deixem de comentar. Também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, que são essas que estão aparecendo na tela. Se inscreve no canal para continuar acompanhando os vídeos. Eu espero que tenha dado uma clareada no que é uma coisa e no que é a outra. Enfim, acho que é isso. Falei demais, não sei se falei tudo, mas espero ter ajudado. Um beijão e até a próxima.